Boa noite, meu nome é Luiz Felipe, nós estamos dando início ao Seminário de Formação Permanente. Essa é uma noite que a gente inicia uma série com o título, que é o título do nosso Seminário de Formação Permanente desse ano, Quando o Real Explode, onde a gente vai se dedicar nas quartas-feiras à leitura comentada, aprofundada do Seminário 17. Mas antes de passar a palavra para Marcelo Antelo, que vai dar início a essa série, eu gostaria de falar a vocês algumas informações iniciais. A gente está dando início à nova diretoria da Ascensão Bahia, e uma das informações que a gente gostaria de compartilhar nesse início do Seminário de Formação Permanente é a atualização que temos do nosso site, do site da Seção, no site que vocês conseguem acessar no www.ebp.org.br/BA, ou vocês podem acessar direto através do site da Escola Brasileira de Psicanálise. Vocês vão ter acesso ao programa desse ano, que já está disponibilizado em PDF, as informações da diretoria de cartéis de ensino, informações sobre as atividades da biblioteca desse ano. E estará também no site, já está no site, a nossa agenda com todas as programações, o seminário dos membros, e a gente convida a vocês que não conhecem e que já conhecem o site a entrarem e, bem, acompanharem as nossas informações, né? Há um retorno de um significante que marcou a biblioteca da Seção Bahia, que é o Bibliotemas. E o que é o Bibliotemas? É uma publicação, digamos, uma compilação de referências em torno de algum tema de estudo da seção, ou seja, da escola. E a gente escolheu, ensejado pelo tema do Seminário 17, fazer uma compilação das referências bibliográficas que Lacan faz em cada aula do Seminário 17, mas não só das referências que Lacan faz, também dos autores que ele cita e de referências paralelas, que não necessariamente foram ditas por Lacan, mas que compõem também referências em torno dos temas trabalhados em cada aula. Então, é algo que a gente tem prazer de compartilhar com vocês e a comunidade, e que, de alguma forma, é um auxílio, digamos assim, nessa leitura atenta que a gente está empreendendo a partir de hoje das aulas do Seminário 17. Então, vocês estão convidados a acessar o site, para conhecer o site, em particular, na aba da biblioteca, vai ter lá Bibliotemas, onde vocês podem baixar um arquivo em PDF que está muito bem editorado por Bruno, ficou muito bonito, a gente ficou contente, e de compartilhar aí com vocês também. Então, eu vou passar a palavra a Marcela, que vai, enfim, apresentar... Qual site mesmo você falou? O site da Seção Bahia. Está dentro do site da Escola Brasileira de Psicanálise, e que, bem, está lá no ebp.org.br/BA. Então, Marcela, que bom que estamos aí começando uma jornada de trabalho nesse ano. Que emoção, não? Emoção mesmo. Nesse momento, qualquer passo que a gente dá emociona. Escolhimos esse título, O Real Explode, que é uma referência de Lacan no 17, porque o real explode porque foge a todos os cálculos. Y estamos especialmente en estos últimos 2 días evidenciando esa manera de pensar o real como aquilo que foge a cualquier cálculo. Lacan dice en algún momento que há un real ingenuo que se faz passar pela verdade e que há um real que explode
cuando se articula con o impossível. Isso está, vamos a trabalhá-lo na aula 12 do seminário, lá para o final, não? O seminário é chamado O Avesso da Psicanálise, e tem um alias, l'envers, que é como se diz em francês, o avesso. As pessoas se referem a ele como l'envers. Lacan diz o seguinte: a atualidade está em vias de virar ao avesso um certo número de lugares. Mas não é por essa razão que ele queria titular esse seminário A Psicanálise pelo Avesso, que era o título inicial. Ele prova que não é porque a atualidade está em vias de virar ao avesso um certo número de lugares, com um escrito dos escritos dele chamado De Nossos Antecedentes, que muitos de vocês conhecem, onde ele já declarava, no ano 66, 1966, que o projeto dele era retomar o projeto freudiano pelo avesso. A palavra avesso é o significante amo, o significante mestre, o S1 do seminário 17, diz Maria Lembrus. Esse é o significante mor do 17, a palavra avesso. O avesso de um texto tecido que do outro lado é diferente. Uma trama, que é uma palavra cara a Lacan. O avesso de um bordado, por exemplo, não permite decifrá-lo, me lembro bem. São feixes que se entrelaçam sem deixar nua a verdade, só a meio de ser, porque um lado não autoriza esquecer do outro. As mulheres antigas, como outras que estão me escutando agora, e eu, não podíamos deixar o avesso do bordado uma confusão total. Tinha um comando, o avesso do bordado tinha que ter sempre presente. O que quer dizer retomar pelo avesso? Segundo um colega catalão chamado Enrique Berenguer, este avesso colocado aqui neste seminário é um desnudar, um despir, um desnudar Freud. Ele pensa que se trata de um texto incômodo, de um Lacan provocativo e burlón, que se mofa tanto de Freud como do seu auditório. O que se desnuda no seminário 17 é o declive do pai, que já não é o mediador da relação do sujeito com a sua satisfação. Um pai semblante, um pai como sintoma, especialmente o pai de Freud. O sintoma Freud de querer salvar o pai. O incômodo retorna, esse significante incômodo, retorna ao longo do seminário com a posta em crise da verdade. A verdade também sai nua, pelada deste seminário. No final do seminário, no finalíssimo, vamos ler que o incômodo será falar da vergonha, do próprio buraco de onde surge o significante mestre, do buraco da vergonha. É um momento chave, esse final. Miller diz que é nesse momento que Lacan vai pôr as cartas sobre a mesa. Então, Lacan e os avessos. Os poetas maiúsculos da nossa cidade, Caetano e Gil, para os que não são da nossa cidade, nos ensinaram que o avesso, do avesso, do avesso, do avesso, faz 4, como em Lacan, um número 4, que é a segunda palavra-chave desse seminário, o 4. Assim como do maravilhoso seminário de Miller, chamado 1, 2, 3, 4, onde o 4 é o protagonista principal. Frente a uma mudança radical, histérica e histórica, como Lacan gosta de brincar, histérica e histórica, nos modos de gozo que se apresentam nessa época, Lacan inventa, frente a essa mudança, um aparelho, um aparato, um pequeno quadrúpolo, não sei se está bem dito em português, esqueci de procurar, um quadrípodo, diríamos em espanhol, que gira, e a cada vez que gira, gira um quarto de volta. Nós fizemos um pequeno vídeo que muitos devem ter assistido.
sábado também. É um cara Luiz, muito pode cru. fechar o som da pessoa? Fizemos um vídeo com esse quarto de giro ao ritmo de uma machixe. Então, se trata de um aparelho que não depende de palavras. Um dispositivo para pensar o discurso sem a enunciação. São 4 lugares: a verdade, o agente, o outro e a produção. São 4 termos: o sujeito, o significante 1, o significante 2, alias o saber, o sujeito barrado e o objeto. Retomo a Bruce novamente. Ela diz que nenhum discurso, e ela o diz de uma maneira muito contundente, por isso quis trazê-lo, nenhum discurso é mais importante do que o outro. Não há progresso entre os discursos. Não há um discurso melhor do que o outro. Ela falou isso para os ingleses, falando deste seminário. Não há hierarquia entre os discursos. Há uma homologia. A mesma afirmação que fazemos em relação ao não borromeano e as dimensões real, simbólico e imaginária da experiência. Homologia, não hierarquia. Por isso, ela considera que os 4 discursos são a primeira aproximação da política lacaniana, como tal, o antiprogressismo da política lacaniana. Ela diz: não há progresso quando se troca de um discurso para outro. O discurso analítico, vocês podem pensar, é mais forte e estável, mas não é. Ela faz uma piada com um meme da Theresa May, a britânica, que se chamava a si mesma The Strong and Stable, forte e estável, e foi exatamente o contrário. Então, o que ela acaba de dizer é que a produção dos 4 discursos, que é o título dessa primeira aula que Miller escolheu, a produção dos 4 discursos, oferece um modelo estável, em forma, para uma relação fundamental entre os sujeitos. Uma forma para uma relação fundamental. Vou citá-lo. Temos a chance de citar Lacan bastante nestas quartas, temos a chance de inventá-lo, como Miller diz em algum momento, e temos a chance de esquartejá-lo. Está um pouco mais para esse lado, não? Queríamos ser fiéis à letra o mais possível. Então, os que escutam terão a paciência de ouvir citações, às vezes, mais longas, não? A ideia é poder acompanhá-lo à letra o mais possível. Ele diz: há estruturas, não poderíamos designá-las de outro modo, para caracterizar o que se pode extrair daquele em forma de formato, poderíamos dizer também, transformando isto em algo mais inteligível, em forma de, escrito com tracinhos, sobre o qual me permiti no ano passado enfatizar um emprego particular, um uso específico no que se passa em virtude da relação fundamental, aquela que defini como sendo a de um significante com outro significante. Esse seria o emprego particular dessa forma. De onde resulta a emergência disso que chamamos sujeito, em virtude do significante que, no caso, funciona como representando esse sujeito junto a um outro significante. Então, forma fundamental, o discurso como forma fundamental. Como situar essa forma fundamental? Sem mais delongas, vamos escrever ela de uma nova maneira. Esta ideia foi trabalhada no seminário 16, o Em Forma, que é um pouco a oficina mecânica de onde vai sair esta máquina que Lacan inventa, que são os 4 discursos. A ideia que ele trabalhou no seminário 16 foi a exterioridade do significante 1. Como exterior, o significante 1 como exterior. Partir do esse 1, porque dele parte a definição do discurso, com respeito a um círculo marcado pela letra A. Então, um significante exterior ao campo do outro.
ao campo do grande outro. Esse 1 e esse 2 constituem a bateria significante, como par ordenado, que é da matemática, também foi trabalhado no seminário 16. São aqueles significantes que já estão lá. Essa bateria dos significantes já estão lá. O simbólico nessa dimensão indica o lugar de um sujeito em um conjunto. Não designa o único dele. O único dele existe ao simbólico. O único dele não está na bateria dos significantes que já estão lá, porque não teria como o sujeito estar lá. Então, ele é justamente o que existe a esse conjunto. Isso Lacan definiu nos escritos, no Subversão do Sujeito, de 1966, e o escreveu como um tema SGA barrado. O sujeito, o significante que falta no campo do outro. Essa exterioridade agora vai ser o pontapé, digamos assim, da construção do discurso. Lacan diz assim: ponto de origem, o S1, onde nos situamos para estabelecer que é o discurso. O discurso em seu estatuto de enunciado. O S1 deve ser considerado como o significante que intervém, o significante interveniente. Intervém sobre uma bateria significante que nunca, gostei muito disso, de nenhum modo temos direito, jamais, nunca jamais, de nenhum modo, de considerar dispersa, de considerar que já não integra a rede do que se chama um saber. Esse então, intervém num campo estruturado de um saber. O seu suposto, o seu substrato, podemos pensar, o seu apoio, que Lacan usa o termo grego hipokeimenon, que depois vai servir para ele construir a hipótese da substância gozante, com esse hipokeimenon de Aristóteles, é o sujeito, o suposto, o que se supõe a essa intervenção do ensino no campo do saber, é o sujeito, entanto, diferente do indivíduo vivo. Esse último lugar, o do indivíduo vivo, é o lugar da marca, mas o que o sujeito introduz em virtude do Estatuto do Saber é de outra ordem. Então, está fazendo uma diferença radical que será explorada no ultimíssimo Lacan muito mais. Está falando, por um lado, do falacer, do par-lettre, e do outro, do sujeito, barrado, que escreveremos no discurso. Está começando a fazer essa diferença. Em torno da palavra saber está o ponto da ambiguidade. E Lacan vai dizer que o saber, a esta altura, já começou no seminário 16, afirmando isso, é o gozo do outro. Então, o gozo é o quarto P, digamos assim, do discurso. É nosso verdadeiro número 4. O gozo, que à altura da teoria dos discursos, se escreve como objeto A no discurso. No nível da álgebra, da estrutura significante, Lacan se pergunta como é que isso opera. E vai dizer que o A, o gozo escrito com a letra A, dá ao sistema um quarto de giro. Que ele já usou isso antes, também nos escritos, no Kant com Sade. Então, que há algo além do puro acidente de representação imaginária ao escrever o quarto de giro nos discursos. Já é algo que ele praticou escrevendo aquela Z do escrito Kant com Sade. Então, o ponto de partida é o discurso chamado do mestre, mais um quarto de giro e temos o discurso histérico. O aparelho não tem nada de imposto, nada de abstrato, não é abstraído de qualquer realidade. Já está inscrito na realidade do discurso, que já está no mundo e o sustenta. Seus pilares. Então, Lacan vai considerar que a realidade do mundo se sustenta nos pilares discursivos, estes 4.
esto es en la página 13, ya estamos en la página 13, aparece por primera vez a expresión ser falante, no par l'être, être parlant. Lacan no va a desenvolver esto, pero es la primera vez que aparece, y eso es algo que varios autores del campo freudiano notan, este momento de aparição do ser falante. O crédito do objeto, do gozo escrito como objeto A, ele vai dar a Freud, dizendo, não deixamos de designar o ponto de onde extraímos essa função do objeto perdido. É do discurso de Freud. E sobre o sentido específico da repetição no ser falante. E aí que temos nosso être parlant aparecendo por primeira vez. A repetição tem relação com o limite do saber, que vamos a chamar de gozo a partir de agora. O saber tem um limite, o gozo está do outro lado, do avesso do saber, podemos dizer. Estou na página 13. O gozo, então, é aquilo que nos permite colocar em evidência, mostrar o ponto de inserção do aparelho. Como este aparelho, que já está lá, que constitui o pilar do mundo, da realidade do mundo, se insere em alguém. O gozo é o que nos permite mostrar esse ponto de inserção do aparelho e nos confronta com os limites do saber que a palavra de Freud ousa enfrentar. Mas nós, Lacan diz, e é algo muito lindo essa referência, eu vou procurar aqui, senão tenho que ficar subindo e descendo. Está na página 13. Diz assim, mas nós, seres de fragilidade, que como tais voltaremos a nos encontrar em cada curva no decorrer deste ano, nós temos necessidade de sentido. Pois bem, eis aqui um sentido. Então, o sentido vem aqui aparecer como substituindo algo. Não? O sentido não reflete, não evidencia como un senso común pensa o sexual. Cuando decimos toda significación es fálica, o propio Lacan, ¿no? Todo sentido es sexual, sino que justamente suple a ausencia do sexual. A no relación sexual, que ainda no está formulada, há una manera de leer o sentido como suplencia, dito no Seminário 21 da melhor maneira, ele vai dizer, não? Vai dizer que a experiência analítica, eu trouxe essa citação do Seminário 21, a experiência analítica nos mostra que ao redor dessa forma grotesca se põe a pivotear essa sorte de suplência. O sentido não é sexual, senão porque o sentido substitui justamente o sexual que falta. Não que o sentido reflita o sexual, sino que o supre. Outra coisa que fura e que provoca suplências é a pulsão de morte. Lacan vai dedicar várias reflexões neste seminário e vai dizer que é da estrutura do discurso essa imposição e que é na clínica de Freud que aparece a pulsão de morte imposta, que ninguém consegue captar a pulsão de morte num comportamento. É uma frase fantástica, porque Lacan está pensando deduzi-la da estrutura do discurso, e não como muitas vezes burdamente fazemos, ler a pulsão de morte nos comportamentos. Não é por aí. Isso também vai dizer-lo no ultimíssimo seminário em Caracas, vai dizer que a melhor coisa que a língua, la langue, pode fazer é se demonstrar ao serviço da pulsão de morte. Lacan dá o crédito a Freud, diz, ideia genial de Freud. Por isso, nos 4 discursos, ele vai tentar, já que o sentido é sempre religioso, como ele vai acabar dizendo em 1980, em Caracas,
Aqui a aposta é pelos matemas, para poder fazer o sentido recuar. Vamos a estudar os lugares e os termos que ocupam os lugares. O lugar do agente de discurso é o numerador da fracção. Na próxima vamos a estar mais equipados e trazer as imagens, não? dos discursos. Se definimos o lugar de agente do discurso, que é o numerador da primeira fracção, se o agente do discurso é o significante, que é este ponto de partida que decíamos do discurso do mestre, o produto é um resto que não se significa, que estabelece esse limite do saber. Quando no lugar do agente colocamos o saber, o que se produz no denominador da segunda fracção é um sujeito em desaparição. E guardem essa palavra desaparição porque é importante nesta aula. Se o agente é a divisão histérica ou esse barrado, o que se produz é um saber. Se o agente consegue ser o dejeto, que é o modo em que Lacan vai escrever o discurso analítico, aparece no lugar da produção um significante novo. Então, o giro dos discursos cria sentido. Para que a significação tenha consistência, é preciso que os discursos não se traduzam. Essa me pareceu outra indicação importantíssima. Sino que se fixem em matemas, mortos inclusive, o mais vazios possíveis, como em formas, o mais vazios possíveis. Quando os enchemos acontece outro tipo de coisa, digamos assim, que vamos a ir vendo, não? Na página 14, estava na 13 até agora, Lacan vai falar do contexto e vai falar da audiência que está escutando ele. Ele já tinha dito muitos anos antes, nos escritos também, que o discurso é da audiência a qual nos endereçamos, e não de quem fala. Não do locutor, sino de quem escuta, que sanciona o que o locutor fala. O lugar, então, para Lacan, tem um peso para estabelecer o estilo, e esse lugar tem relação com o termo interpretação. Os lugares geográficos são já interpretados. Então, Lacan, nesse momento, está sendo expulso, digamos assim. Bom, Miller diz assim, que está sendo expulso do lugar onde ele estava falando anteriormente, vocês vão ler isso no final desta aula, e está indo falar, está falando agora, na Faculdade de Direito. E outra das novidades é que Lacan passa a dar o seminário cada 15 dias e não semanalmente. Cada 15 dias, meio-dia e meio. Ele conta uma série de anedotas que não vou ter tempo agora de trazer, que são muito interessantes. E ele diz, em relação ao lugar geográfico e estilo, que o estilo dele, da minha manifestação, ele diz, em Saint-Anne, era a gozação. Que começou a se dar a presença dele lá, na Escola Normal Superior, começou a azedar quando ele passou vários meses falando sobre o xiste. E conta outros detalhes, parece que os alunos fumavam, e Lacan faz toda uma ironia com que a fumaça chegava aos normalientes, aos estudantes da escola normal, a elite intelectual francesa da época, a fumaça das figuras que circulavam pelo seminário de Lacan. Agora que ele está na Faculdade de Direito, ele espera, pensem que o lugar é interpretação, um lugar adequado para pegar a psicanálise pelo avesso e lhe dar o estatuto, no sentido jurídico do termo, estatuto. Ele espera os estudantes dele e o efeito de um lugar interpretar. E vai dizer, se o direito, Lucy vai gostar desta, se o direito não é isso, se não é aí que percebemos como o discurso estrutura o mundo real, onde então será? Se faz essa pergunta.
na página 15. Eu queria trazer um parágrafo sobre a tal atualidade a qual Lacan se refere no final de 1969, tanto no início da aula, quando ele começa a falar, se refere lugares sendo trocados na atualidade, e na página 15 também. Dentre as muitas coisas boas que há para se ler sobre esse contexto onde Lacan fala, eu recomendo um texto que chama Análise e Interpretação de uma efusão coletiva, os discursos, ação lacaniana, a partir de maio de 68 e suas consequências. Esse título enorme é de Sérgio Laia. A atualidade de Lacan é o turbilhão desencadeado no ano anterior, chamado vulgarmente maio de 68. Suenir Ventura, por exemplo, o chama o ano que nunca terminou. Miller vai dizer, não, este é Laurent que vai dizer algo interessante sobre isso. Vai dizer, o seminário 17 é muito mais próximo de uma apresentação de pacientes na qual os pacientes foram substituídos pelos acontecimentos políticos sociais daquela época. Ou, segundo os próprios termos de Lacan, há no seminário 17, conforme uma expressão encontrada na lição número 13, uma insistente apresentação de como um psicanalista deve agir sobre a cultura. Então, apresentação de pacientes, acontecimentos políticos sociais, agir sobre a cultura. Hoje, frente a um real que explode, vamos a ver, vai aparecer na aula bem mais na frente, na página 165, quase no final. Essa pergunta é a que atravessa a nossa comunidade e, claro, também o vasto mundo onde ela germina. Sempre insistimos que operamos pelo equívoco. E Lacan dá um show em relação ao maio do 68. Ele inventa um neologismo, mémoire. Escreve memória como maio, moria, mémoire. Maio em francês se diz mémoire. Vai falar então da efusão coletiva, tomando um significante. Efusão é essa tradução que se encontrou em português para o significante émoi, que Lacan trabalha no seminário da angústia. E que comporta o émoi, a efusão, comporta uma manifestação de uma impotência. Sérgio Laia diz então, a ação de Lacan sobre a cultura de maio do 68, entre parênteses, e essa cultura ainda é a nossa, e de um modo muito mais radicalizado, consistiu em procurar, aí Sérgio Laia inventa o neologismo, mês fuseu de maio, inventa essa palavra mês fuseu, tentando criar algo semelhante ao que Lacan faz, juntando émoi, efusão, mês e eu. Mês fuseu. Então, consistiu em procurar na mês fuseu de maio qual sujeito estava em questão, escrevemos esse barrado, esse sujeito, qual era a sua causa, objeto A, qual sua determinação significante, esse e o saber que dali se desprendia. Há um panorama da aglomeração que implica esse mês fuseu que eu queria mostrar para vocês. Vou pedir a Cláudio que passe rapidamente, são algumas imagens, só para ter uma ideia para os que são jovens demais e não tenham registro do mês fuseu de maio de 68. Não sei se ele está conseguindo compartilhar. 1968 não começou em Paris e muito menos começou em maio. Isso é algo que hoje em dia
já se sabe, nem se cingiu a capital da França, pelo contrário. Historicamente, o fogo começou a arder bem antes de 1968 e suas labaredas se prolongaram até março de 69. Geograficamente, o incêndio se espalhou por 4 continentes. Na verdade, foi um incêndio global que crepitou no mundo capitalista desenvolvido. Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão. Queimou os países comunistas, chamuscou, digamos assim, Iugoslávia, Polônia, Checoslováquia, e ardeu nos tristes trópicos subdesenvolvidos, Argentina, Brasil, México, Paquistão, Senegal, Uruguai. Houve muitos antes e muitos depois daquele maio incandescente. E além de Paris, houve Berlim, Dakar, Tóquio, Buenos Aires, Karachi, Cidade do México, Roma, Recife, Córdoba, na Argentina, chama Cordobazo, o Mefuseu, e Rosário, que é minha cidade, que não podia deixar lá fora, que chamou Rosariazo. Então, essas imagens, aí estão Caetano e Gil, vocês devem estar vendo na última foto. São fotos de vários lugares, estos lugares que eu mencionei, vários desses lugares que eu mencionei. Obrigada, Cláudio. Então, vou ir um pouquinho mais rápido. No seminário, mais ainda, que chama encore em francês, tinha um anagrama que fazia escutar o encore, mais ainda, um encore, em corpo. Tinha esse poder evocativo, digamos assim. E no seminário Lambert é a mesma coisa, o avesso. Se escuta em verso, en vers. Então, uma das interrogações que eu quero acompanhar com o trabalho dos colegas que vão se suceder cada quarta-feira é de que verso se trata em um discurso que Lacan define como 100 palavras. Esse é o primeiro título que Miller escolheu para o planejamento desta primeira aula. Os subtítulos que Miller isolou para esta primeira aula. Então, primeiro, quando ele edita este seminário, é o discurso como 100 palavras. Preciso citar Lacan em extenso para explicar o que é esse discurso 100 palavras. Ocorreu-me, com muita insistência no ano passado, distinguir o que está en questão no discurso como uma estrutura necessária que ultrapassa em muito a palavra, sempre mais ou menos ocasional. O que prefiro, disse, e até proclamei um dia, é um discurso sem palavras. É que sem palavras, na verdade, ele pode muito bem subsistir. Subsistem certas relações fundamentais. Estas, literalmente, não poderiam se manter sem a linguagem. Mediante o instrumento da linguagem, instaura-se um certo número de relações estáveis, no interior das quais certamente pode inscrever-se algo bem mais amplo, que vai bem mais longe do que as enunciações efetivas. Não há necessidade destas para que nossa conduta, nossos atos, eventualmente se inscrevam no âmbito de certos enunciados primordiais. Se não fosse assim, o que seria o que encontramos na experiência, especialmente analítica, sendo esta evocada nessa articulação, apenas por haverla precisamente designado, o que seria do que se encontra para nós sob o aspecto do supereu? Considerando aqui o supereu como um discurso sem palavras. O discurso pode subsistir sem palavras e justamente isso que possibilita seu poder. Uma estrutura necessária que subsiste sem palavras. Subsiste como? Como entendemos subsistir? Volto aos poetas. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. Ou seja,
Caetano e Gil nomeiam o que subsiste. Que subsiste? Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Ninguém pode negar que subsistem certas relações fundamentais, certos enunciados primordiais que subsistem desde que o mundo é mundo, ou, se vocês querem, imundo, como Lacan chamava, mundo imundo. Então, a interrogação, me pergunto, não? Há falaceres que com a palavra objetam os discursos, furam os discursos, os explodem. A canção diz: eu vejo surgir teus poetas de campos espaços, mais possível novo quilombo de zumbi no túmulo do samba. Apostamos, como eles fazem, do túmulo do samba gerar um quilombo. Apostamos na palavra que for um discurso, um avesso. Miller assinala que quando se parte do gozo, a palavra se torna pulsão. Graças ao ao Estatuto do Inconsciente como real, podem ser escutados aqueles sujeitos nos que o S1 se incorpora sem o S2. Essa citação é alguém citando Jacalan, é Céline Mengui citando Jacalan. Então, quem furasse o discurso com um interveniente que ficaria extimo a bateria significante. Poderíamos pensar essa função do poeta ou de qualquer um que produzisse esse um, que se incorpora, se encarna, Barón diria, sem o S2. O contraponto que podemos fazer é entre um discurso como 100 palavras e a singularidade absoluta, que não se apaga apenas se toma a palavra. Ou melhor dizendo, quando somos tomados pela palavra. Então, vamos ir acompanhando o discurso sem palavras e a singularidade da palavra à medida que prossigamos. Assim, justamente, vamos a poder situar a explosão do nosso título, do Real Explode, que, se bem é uma expressão de Lacan, Miller vai usar essa explosão para a generalização do gozo que vai acontecendo no último Lacan. Em Coisas de Fineza, de 2009, Miller diz: com o J maiúsculo, quando o gozo não se escreve com o A minúsculo, sino com o J maiúsculo, a coisa explode. Explodiu, perdão, já explodiu. Temos outras maneiras de pensar os discursos como 100 palavras. Eu vou pular, porque me levaria para outros lugares, mas algo que podemos pesquisar, e tem gente com muitas condições na audiência que estou vendo, é referências de Lacan à língua japonesa, por exemplo, como a língua japonesa como 100 palavras, apesar de que há palavras na língua japonesa. Tentar entender o que Lacan quer dizer com isso. Uma língua de flexibilidade, de engenhosidade maravilhosa, Lacan diz. Que essa escrita que molda a língua. Lacan diz, a mim me encanta essa confissão que ele faz, ele diz: quando penso que essa é uma língua em que os adjetivos se conjugam, é que esperei, se pergunta ele, não? Esperei até chegar à minha idade para ter isso à minha disposição. Fico realmente sem saber o que fiz até aqui. Lacan estudando japonês com a sua idade, não? O que fiz até aqui que não estudei japonês antes? Quando a língua soa em ela mesma, na pretensão de recuperar um gozo. Essa referência aos 100 palavras da língua japonesa tem a ver com isso. O mais de gozar que vamos encontrar no aparelho inventado é gozo perdido, que vai se dizendo em um discurso 100 palavras. Isso que entendo como o verso de Lambert, a recuperação do perdido do lado do avesso, seja repetindo, seja iterando. O discurso produz um mais,
que isso já vem do Seminário 16 e a referência à mais-valia marxista. Se produz um mais a partir de um menos. O segundo título que Miller escolhe nessa aula 1 é Os lugares preinterpretam, que é um pouco o que fizemos, mencionamos já com a mudança de Lacan de um local para a Faculdade de Direito. Existe uma expressão inglesa que eu gosto muito. Miller diz que os ingleses são amigos do real, talvez tenha a ver com isso. E os ingleses dizem, where you sit is what you see. Onde você se senta é o que você vê. Poderíamos adaptá-la, dizer, onde você se senta é o que você diz. Não? Os lugares preinterpretam. Onde sentas é o que falas. Se sentas no lugar do mestre, se sentas no lugar do dejeto, né? Em relação aos discursos. Se sentas no lugar do saber. Por exemplo, assisti um filme que quero recomendar, que é sobre o maio do 68, um memoir, Netflix, que está fácil, que chama Os Hechos de Chicago, que é justamente sobre esto. Diversos grupos contrarios à guerra de Vietnam se reuniram em um grande protesto em Chicago, que estava acontecendo a Convenção Democrata. A coisa pegou fogo, foram levados presos, 8, a um julgamento histórico para a história do país. O slogan que animava essa quadrilha chamava Quadrilha da Conspiração. Estes jovens, a maioria jovens, só tinha um que não era tão jovem. E o slogan deles era: o mundo inteiro está assistindo. Cuidado, o mundo inteiro está assistindo. Eu quero focar num da exceção, que não aparece no título do filme, porque o filme chama Os Hechos de Chicago e botaram presos 8. Tem um que não aparece. Esse chama Bobby Seale e é um dos fundadores dos Panteras Negras, que depois de apanhar brutalmente atrás da corte, nas coxias da corte esse dia, acabou não sendo julgado. Então foram 7 julgados. O Pantera Negra foi todo arrebentado, saiu da sala. Em um momento, eu achei muito interessante isto, ele disse aos 7 brancos que tinham sido presos junto com ele, disse assim: vocês têm todos o mesmo pai, certo? Corta o cabelo, não sejas preguiçoso, respeita a autoridade, respeita a América, me respeita. A vida de vocês é que se foda o pai. Ele disse isto para os brancos. E diz, vocês conseguem ver como é diferente, muito diferente, um pai pendurado de uma árvore por uma corda amarrada no pescoço? Então, me pareceu que esse diálogo do Bobby Seale com o resto dos que iam ser condenados, mostrando a diferença entre as funções paternas e os lugares predeterminados, eu achei muito interessante para ilustrar que os lugares preinterpretam, não? Então, filho de um pai pendurado numa árvore, amarrado, não? Ou de um pai ao qual se manda se foder, como diz o filme, não? Então, isto é interessante e é interessante pensar que revolução é um dos significantes chaves também do Seminário 17, segundo a Bruce, apesar de que se trata da crítica mais audaciosa a esse significante de revolução tão importante no meio do 68. É o criticismo drástico de Lacan, a Bruce diz, contra qualquer possibilidade de qualquer revolução. A revolução é como a mulher, que não existe, como a relação sexual, que não existe. A revolução não existe, o único que existe é a revolução celeste, digamos, quando os astros voltam sempre ao mesmo lugar. Como volta ao mesmo lugar, no julgamento de Chicago 68, que contei agora, os Vidas Negras importam. É bastante alucinante, não? O ano que nunca terminou, de fato.
eu já levo 1 hora falando, não sei o que acham, porque se está... No combinamos o tempo, llevo 50 minutos, vou tentar reducir, en todo caso vamos ter muitas quartas para poder conversar. Só queria trazer uma citação de Lacan, porque recentemente estivemos trabalhando com esse significante. Na juntura de um gozo que deve permanecer opaco, diz Lacan, na página 16 do seminário. Não por ser o gozo sexual, sino por esse gozo estar na juntura de uma perda de gozo, a castração. A opacidade do gozo, que é algo que trabalhamos muito no encontro brasileiro, me parece interessante. E ele diz que a relação da juntura, em relação à juntura com o gozo sexual, surge na fábula freudiana da repetição, o engendramento daquilo que lhe é radical e dá corpo a um esquema articulado literalmente. Então, tendo surgido o S1, que já definimos como exterior, primeiro tempo, se repete junto ao S2. Então, há uma busca inútil pelo sentido. Isso que Lacan vai estabelecer nessa página 16. Por isso, vai chamar mais de gozar, porque nessa busca inútil vai irromper um bônus, Lacan diz. E esse bônus é o que chamamos de mais-valia. Só que quando irrompe esse bônus, temos que pagar por ele. Antes de Marx, ninguém sabia o lugar da mais-valia, Lacan diz. O mais de trabalho. Se trata de um mais de trabalho. O que isso paga? O que há de perturbador é que se o pagamos, o temos. E depois, a partir do momento em que o temos, esse gozo, é urgente gastá-lo. Se não se o gasta, isso traz todo tipo de consequências. Então, aí se inaugura no seminário, muitos colegas vão trabalhar isso, o programa do consumo de massas, não? Apresento que seja o objeto A em relação ao mercado, não? Miller trabalha muito isso na conferência em Comandatuba, que é um ponto de virada para nós, não? O que ele vai fazer com o objeto A e a ascensão do objeto ao cênit da civilização. O terceiro título, vamos trabalhar bastante nos capítulos 2 e 3, essa relação do saber com gozo. Definimos antes, no início da aula, que o saber era um meio de gozo e do gozo do outro. Então, vamos a trabalhar isto. É muito interessante. Entre saber e gozo está o inadequado de cada ser falante. O S1 intervém no S2, se produz um sujeito, há uma perda e uma recuperação de gozo. Lacan vai dizer aqui uma coisa muito citada sempre: o S1 interveniente comemora a irrupção de um significante nessa intervenção, que depois vai virar uma irrupção de gozo. Não somente se inscreve uma cena, como era pensada a repetição freudiana, sino que irrompe um gozo, além de uma cena. Miller, nos 6 paradigmas, que vale a pena ler para acompanhar esta aula, vai dizer, a propósito do gozo discursivo, que ele vai ler no seminário 16, no 17 que estamos, e em radiofonia, vai dizer que o que se revela nesse paradigma de gozo discursivo é uma relação primitiva entre o significante e o gozo. Que o seminário 17 vai trabalhar a alienação e a separação juntas, que esse é o salto epistêmico que dá o seminário. No seminário 17, vou citar Miller nos paradigmas. O acento é posto ao mesmo tempo no significante como marca de gozo. Ele pode dizer que um significante comemora uma irrupção de gozo e, ao mesmo tempo, introduz uma perda de gozo. Uma perda e produz um suplemento de gozo.
Por analogia com o termo da termodinâmica da entropia, ele diz: a entropia faz tomar corpo, o mais de gozar a recuperar. O mais de gozar toma corpo de uma perda. Não é mais essencialmente pela transgressão que se accede ao gozo, mas sim pela entropia. Então, Millet vai dizer que é assim que Lacan pode dizer, neste seminário, e começa a dizer-lo nesta aula, que o saber é um meio de gozo. Disse antes, habla 3-4, vou pular aqui. O quarto título é O Escravo Roubado de Seu Saber. Esto vai ser trabalhado também ao longo dos encontros. A referência fundamental é um Menon de Platão, que vale a pena ler. Bom, que Lacan diz que faz 16 anos que insiste para os alunos lerem. E Hegel, A Dialéctica do Senhor e do Escravo. Luis Felipe está com esse documento que vai servir a quem queira ir além nas referências à política de Aristóteles, etc. O que achei curioso comentar aqui é que Lacan vai nomeando, não, o discurso do mestre, o discurso histérico, o discurso analítico, e deixa um sem nomear, que é o discurso universitário. E ele diz: é um discurso completamente actual, vírgula, pode se emprestar a mal-entendidos. Estamos novamente no clima maio do 68. Lacan nos deixa fora dessa primeira aula, mas vai ser um discurso fundamental para acompanhar esse criticismo, esse antiprogressismo de Lacan. Vai ser fundamental. Em relação... Bom, tenho que, me parece que cortar um pouco, pero diria simplesmente... Lacan diz que a essência do senhor, do amo, se apoia num significante um, enquanto que o saber é o próprio campo do escravo. Que isso, lendo a política de Aristóteles, por exemplo, podemos sacar. Que o escravo não é o que é o escravo contemporâneo. O escravo está inscrito na família, o escravo moderno não. O saber do escravo é o saber fazer, savoir-faire. E a filosofia vai designar o roubo, o rapto, a subtração do saber, a escravaria pela operação do senhor. O senhor não quer saber nada, tem coisas mais divertidas para fazer, Lacan diz. O saber articulado do escravo, porque isto vai distinguir duas fases do saber, pode ser transmitido do bolso do escravo ao bolso do senhor. Isto é o roubo do saber. E o último título chama O Desejo de Saber, último título escolhido por Millet, onde Lacan vai antecipar algo que vai trabalhar depois, que o discurso de histérica é o que conduz ao saber. O discurso histérico, que tem a ver com a transferência, não? Lacan vai situar esse discurso histérico em relação à transferência e se pergunta, falando do discurso histérico, como será que o filósofo chegou a inspirar no amo o desejo de saber? E diz: se trata de uma pequena provocação, se houver quem descubra algo daqui até a próxima, eles me dirão. Então, vou parar por aqui, gente, e podemos abrir a conversa. Meus colegas da diretoria vão participar disto também. A ideia é irmos conversando o mais possível.